Shalom, aqui estamos nós novamente para darmos prosseguimento ao nosso estudo, para dar prosseguimento à leitura das cartas do apóstolo Paulo, enfim, de todo o Novo Testamento. Hoje nós vamos dar início à segunda carta aos Coríntios. Espero que você tenha lido, que você tenha compreendido, e é mais ou menos uma sequência da primeira carta, né? Para aquelas pessoas lá de Corinto, na Grécia. Vou fazer uma rápida introdução, que a gente já fez introdução na primeira carta, né? Mas entre as duas cartas aos Coríntios, há um espaço de pouco mais de um ano, segundo o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica Brasileira. Há esse espaço entre as duas cartas. Mesmo depois da primeira carta, em que Paulo orienta e exorta os coríntios, os problemas se agravaram. Estava tendo uma disputa, né? Porque as coisas começam a crescer e sempre tem aquelas pessoas que querem direcionar, querem ser chefes, enfim. Sua liderança estava sendo discutida. A liderança em Corinto estava se opondo a Paulo, querendo desacreditá-lo como um enviado de Deus. Isso não só o irrita, como também o entristece. Escreve uma carta severa que se perdeu. Ela é falada nessa segunda carta aos Coríntios, mas essa carta a gente não tem acesso, ela se perdeu, a gente só sabe da existência dela, que ele faz referência, né? E essa carta era para alertá-los, para exortá-los. E aí ele vai para Troade, porque ele não aguenta ficar esperando a resposta dessa carta. E ele está em Troade, mas achando que lá ele fosse encontrar Tito. Quando ele não encontra Tito, ele não aguenta ficar esperando. Ele parte para Macedônia. E lá ele se encontra com Tito. E Tito traz as boas notícias, que através dessa carta severa, os coríntios, eles voltaram atrás. Os rebeldes, muitos se posicionaram a favor de Paulo. Eles reconheceram que Paulo era um líder e era um enviado de Deus. Outros continuaram na rebeldia, mas os coríntios da igreja, logo da fundação da igreja, eles ficaram do lado de Paulo. Então, assim, a ordem começou a ser restabelecida em Coríntios, e isso alegrou o coração de Paulo, tá? Os rebeldes estavam sendo enquadrados por essa maioria lá da igreja. O que Paulo estava defendendo não era sua autoridade, não era uma vaidade, mas ele estava defendendo o reino de Deus e a verdade do Evangelho. Não podemos nos esquecer que Paulo, quando fariseu, ele defendia o reino de Deus de unhas e dentes. Tanto que ele perseguia os cristãos, não porque ele, vou implicar com os cristãos, não, porque ele achava que os cristãos estavam em desacordo com a Torá. Então ele era feroz em defender a Torá, né, as Escrituras. E não era diferente agora com Jesus. Ele também era feroz, né? Paulo, pelo que as Escrituras mostram, ele era um homem severo, ele era um homem amoroso, mas ele era um homem brabo, né? E ele era como um leão, ele defendia de unhas e dentes as pessoas e o ministério dele. Então ele escreve essa segunda carta manifestando o seu desejo de estar com eles pela terceira vez, dando a entender que a situação em Coríntios ficou estabilizada, né? Aí quando Tito chega com as boas notícias, aí ele escreve essa segunda carta, né? E leva aos coríntios a esperança que ele vai lá estar com eles. Aí o capítulo 1. No prefácio, Paulo ele já inicia mostrando quem ele era. Ele mostra sua autoridade quando ele declara: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Não pela vontade dele, pela vontade de Deus. Isso daqui dava um revestimento espiritual monstruoso para Paulo, né? Ele não estava brincando de ser apóstolo, ele não estava brincando de ser um enviado de Deus, ele estava revestido de poder. Não era pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. E aí também fala da presença de Timóteo, que foi companheiro de Paulo e era filho dele na fé. Paulo começa com ações de graças a Deus e a Jesus, porque o consolou em todas as suas tribulações
inclusive em relação aos próprios coríntios, que sua alma só é acalmada quando ele encontra Tito. Paulo estava sendo atacado até como falso profeta, como insensato, e é nesse momento que ele diz ser consolado por Cristo. E ele diz aos coríntios que eles participaram das suas aflições, quer dizer, eles foram motivos das aflições que Paulo passou. Isto é, que eles são a causa, né? Mas que também eles vão participar das suas consolações. Fala também da grande tribulação que passou na Ásia, provavelmente em Éfeso, né? Não deixa claro se foi enfermidade ou se ele foi ameaçado de morte. A gente lembra que Paulo estava sempre sendo perseguido. E Éfeso era a cidade onde a deusa Diana, né? Ela era endeusada lá, ela era adorada. E Paulo, pregando o evangelho, era um forte concorrente, ele era perseguido todos os dias. E aí ele não deixa claro isso. A gente só sabe que ele passou por grande tribulação, inclusive de correr risco de vida, né? Mas sua vida correu perigo e diz que não confiou em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos e que Deus o livrou. Faz referência também aos irmãos, às orações dos irmãos, e que eles também são motivos para ele dar graças a Deus. Quer dizer, ele estava dando graças pelos coríntios, graças a Deus pela vida dos coríntios, por terem orado por ele. Por que demorou Paulo em sua ida? Ele explica por que ele ainda não foi lá, né? Tem uma explicação nessa primeira parte. Paulo, em sua primeira carta, promete a Corinto o que ainda não tinha ocorrido. E foi uma das razões de o acusarem de tratante sem palavra. Ele explica que não teve nenhuma leviandade em ter expressado seu desejo de ir. Quantas vezes a gente fala, né? Eu vou a tal lugar, a gente faz um plano e depois a gente não consegue cumprir. A gente às vezes promete de fazer uma visita e a gente não consegue ir. Não é? A gente não está sendo leviano quando a gente faz isso. De verdade, muitas das vezes a gente quer de fato ir, mas nem sempre é possível. Às vezes acontecem outras coisas e a gente não pode, não é? E nem por isso a gente pode ser acusado de leviano. E era isso que o Paulo estava tentando explicar aqui. Ter expressado seu desejo de ir a Corinto por 2 vezes, antes e depois da Macedônia. Ele queria ir, na verdade, 2 vezes. Ele queria ir na ida, o destino dele era a Macedônia. Ele queria ir na ida, parar em Corinto. E na volta também parar em Corinto. Diz que quem o comissionou foi Deus. E deixa claro que se ainda não foi lá, é justamente por considerá-los demais. Porque se ele fosse nesse período, ele ia com chicote, ele ia com a mão pesada, porque ele ia para corrigi-los, né? E ele diz que não foi lá até o momento, que foi para poupá-los. E ele quer ir em alegria estar com os irmãos e não entristecido. Ele quer ir agora, que agora as coisas se restabeleceram, ele quer ir em paz. Ele quer se alegrar com os coríntios e não bater neles, né? Lembrando que na primeira carta, ele até faz uma referência nisso, quando ele começa a exortar os coríntios, ele pergunta, né, se quer que ele vá no amor, se quer que ele vá com a vara, né? Mais ou menos isso que ele fala lá. Então, assim, Paulo, ele era muito rígido, porque ele defendia o reino, defendia os interesses de Jesus de unhas e dentes. Então, ele às vezes era respeitado e às vezes era desrespeitado, né? Mas prevaleceu o respeito a Paulo. Isso foi maravilhoso, que a gente tem essa herança até hoje, né? Das coisas, esse legado que Paulo nos deixou, que nos instrui, que nos anima, que revigora a nossa alma. É maravilhoso, porque tudo aquilo, meu querido, que está na palavra, toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, você pode aplicar na sua vida hoje. Todas as promessas que estão na Bíblia, a gente pode aplicar nas nossas vidas hoje, porque Deus, ele não muda. Então as promessas, elas são para nós nesses dias, tá? Você coloca em prática. Quando você se deparar com um versículo que fale ao seu coração, se você ainda não teve essa experiência, você vai ter. Você marca esse versículo, você anota, você coloca ele na sua carteira, no espelho do seu banheiro, não sei onde você vai colocar, mas para você gravar para que essa palavra entre no seu coração e comece a germinar até florescer.
e você vai ter experiências maravilhosas. Você pode estar certo disso. Não desista, porque o Senhor, Ele quer se revelar para você e para mim. E Ele só vai se revelar se a gente perseverar. Muitas das vezes, nós olhamos assim para as coisas e achamos que nada está acontecendo, mas é um ledo engano. Coisas tremendas estão acontecendo. Não é à toa que a gente está fazendo esse estudo, esse pequeno estudo, né? Nada de profundo, mas só o ato de pararmos e lermos a palavra de Deus. Coisas grandes estão acontecendo nas nossas vidas. Você pode estar certo disso. Você pode anotar isso, que você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida e na minha também. Tá? Então daqui a pouco a gente se encontra e nós vamos para o próximo capítulo, né? E vai ser bastante interessante. Até já!